E o amor de Deus é maravilhoso, é tremendo. E a sua misericórdia dura para sempre. E Ele é bom o tempo todo. Seja muito bem-vindo em meu canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de inscrever-se, ativar o sininho, as notificações, deixar o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com quem você sentir de compartilhar. E eu quero te dizer que você carrega sim algo de muito bom dentro de si, não é? As suas intenções, elas são as melhores possíveis para todos em relação a tudo. Mas você tem vivido de uma forma em que, ou pensado de uma forma em que você faz divisões entre o próximo, entre o amor. Você ama alguns e odeia outros. Você entende os dois grandes mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Porém, o próximo você escolhe. Não é Deus. Não é o Criador de todas as coisas. Não é o Criador de todas as pessoas. Não é o Criador do universo. E você sabe que eu nunca consegui ter preconceito assim ao extremo em relação a muitas coisas, a muitas pessoas. Uma das maiores lutas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, foi por causa isso que eu carrego dentro de mim. Que não são, eu não consigo selecionar pessoas dentro das religiões que elas seguem, dentro de sua cultura, seus costumes. Eu não consigo amar somente aqueles a quem fazem parte da mesma religião que eu. Eu não consigo amar somente aqueles a quem confessa o Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo amar só pessoas que carregam a mesma cor que eu tenho. Eu não consigo amar pessoas somente de uma forma, de um costume, uma forma de ser, um costume, uma religião. Eu já enfrentei algumas lutas bem intensas na minha infância, adolescência, pré-adolescência por causa disso. Na minha juventude, eu me coloquei em liberdade para que eu pudesse vir a escolher tudo na minha vontade e escolher minhas amizades não dentro do que me era ensinado. Religiosidade também passa adiante. Religiosidade também ensina-se aos seus filhos. E a palavra de Deus também. Mas eu realmente não conhecia tão assim a palavra de Deus. Se eu disser que eu conhecia, eu vou estar mentindo. Eu nunca havia tido vontade de verdade, muito, de ler a Bíblia, de procurar na Bíblia, enfim, de pesquisar, não. Eu frequentava uma religião desde a minha infância.
Na minha pré-adolescência, eu tive uma experiência maravilhosa de fé, uma experiência sobrenatural, verdadeira, real, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Messias. Se eu tivesse nascido e criada, se eu tivesse sido criada em outra religião e tivesse tido essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, e não tivesse tido essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, talvez eu não acreditaria agora no que eu estou falando. Mas, se para quem foi criado na mesma religião que eu é difícil acreditar, imagine um que não, né? Porém, o que veio primeiro? Deus? O Senhor, ele ensinou depois a lei? Primeiro veio a fé? E, enfim. Eu lembro que eu sempre tive uma admiração muito, muito grande por muçulmanos, por essa religião muçulmana. Eu achava muito bonito o testemunho deles. Como eu sou filha de comerciantes, de bairro mesmo, mas centrinho assim comercialzinho, né? Um bairro centrinho com centrinho comercial. Tinha vizinhos que eram muçulmanos, vizinhos libaneses, descendentes de libaneses muçulmanos, e que eles eram admiráveis e nós nos dávamos muito bem com eles. E não existia nada na conduta deles que realmente colocasse a, a, a religião deles em dúvidas de serem realmente pessoas do bem, pessoas dignas, pessoas exemplares, pessoas admiráveis, realmente. E a forma de ser, a forma de se vestir, não muito aqueles que eram da nossa idade, da mesma geração, mas seus pais, tios, avós mais velhos, na maneira de se vestir, na maneira de a cultura que eles carregavam, né? Mesmo estando fora de do seu país, eles continuavam vivendo dentro de suas casas a cultura deles, o que eles foi ensinado, a religião deles. E era algo muito legal, muito interessante. E aí, começando por aí, né? Mas eu nunca consegui realmente, até com outras religiões, eu não conseguia, de repente, eu não gosto desta pessoa, porque esta pessoa é de tal religião. Porque esta pessoa. Não. Eu conseguia realmente olhar o ser humano, eu conseguia amar a eles. Assim como alguns momentos eu posso até ter tido alguma antipatia e de repente jogado na cara, ou falando, contando, errando, né, com a língua, de criticar alguém, colocando a religião, mas não era a religião que pesava, realmente era a pessoa, de repente o que a pessoa fazia, o que a pessoa olhava, como ela era, e aí era como se fosse, juntava ali, é porque é da tal religião, é porque tinha que ser da tal religião, e não sei o que, mas isso não era constante, não era, não, porque realmente eu enxergava as pessoas como elas eram, independente da religião. Independente da cor de pele, da classe social, independente de ser uma pessoa que veio de uma comunidade, uma pessoa que foi criada na comunidade, que frequentava, enfim. E eu estava aqui meditando agora há pouco e me lembrando
como eu sempre me senti atraída por religiões assim, eu sempre achei muito bonito a fidelidade, sabe? A fidelidade dessas pessoas a Deus. O Deus deles é o mesmo que o nosso. Jesus, Jesus é apenas um profeta para eles. Mas eu sempre achei muito interessante, mesmo eu me desviando dos caminhos por muitas vezes, por de repente não ter conhecido a lei real, né? Como tinha que ser realmente aprendido. E que nós vemos em religiões, eu acho que inclusive a muçulmana, que desde criança eles já ensinam tudo direitinho. Aí vem algo que está dentro da nossa Bíblia também, que fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando for moço não se desviará dele. E isso eles fazem com muita perfeição. Eles exercem muitas coisas que dentro do cristianismo não existe com muita excelência. Eu estou falando das igrejas, da religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. O que salva realmente é Deus, entende? É a lei de Deus, é a comunhão com os irmãos, a comunhão do Espírito Santo, é o amar os irmãos, amar ao próximo, amar a Deus como a nós mesmos. Tá super ligado os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós realmente amamos ao próximo, amamos a Deus e vice-versa. Isso não é religiosidade. E como pode também existir dentro de outras religiões, como, né, essas assim ou outras, que não seguem direitinho ali, certinho, as leis de Deus. E eu me lembro que quando o apóstolo Paulo, nós julgamos muito, né, irmãos? Nós julgamos muitas pessoas pela religião dela, de repente porque ela frequenta um espiritismo, frequenta um centro, eu não sei como é que são vários nomes, né? Eu não entendo, não Umbanda, não sei o que, essas, eu não sei, não entendo, não sei diferenciar nenhuma delas, assim, tipo, mas eu acho que é isso: Umbanda, Quimbanda, não sei o que, Candomblé, não sei o que, Islã. Eu não estou comparando, eu só estou falando de religiões que realmente a gente acaba pecando em julgar as pessoas conforme a religião delas. Isso é religiosidade. Isso não é amar ao próximo. Isso não é amar ao próximo. Porque todos fomos feitos de um mesmo Pai. Todos fomos criados por um mesmo Pai. Todos somos criaturas do mesmo Criador. Então, se você já pensou se Deus tratasse, se o Senhor Jesus Cristo tratasse aos seres humanos conforme suas religiões? Venha a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi assim que disse o Senhor? Aí já pensou se fosse: vinde a mim somente os cristãos, vinde a mim somente os judeus, vinde a mim somente os muçulmanos, vinde a mim somente os islâmicos, vinde a mim somente os espíritas, vinde a mim somente os budistas, vinde a mim. Já pensou? Você já pensou? Aí quando você para pensar, eu acho que o maior nós não podemos mesmo, de verdade. A gente não pode julgar as pessoas conforme o que elas seguem, a religião deles, o que foi ensinado a eles, principalmente desde criança. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer outra
religião, ele não teve oportunidade, de repente, de conhecer a palavra do Senhor Jesus, ele não teve a oportunidade de ler ele não teve a oportunidade de conhecer o Novo Testamento. Nós não podemos agir dessa forma, irmãos, porque a partir do momento que a gente é assim, a gente age assim, a gente está envergonhando ao Senhor. A gente já envergonha o Senhor em tantas coisas, né? A gente já fica em falta com o Senhor em tantas coisas. A gente é tão pecador. A gente é tão falho, irmãos. São tantas iniquidades, são tantas transgressões. A gente tem que ficar o tempo inteiro se policiando, a gente tem que pedir para Deus mostrar, a gente tem que tentar melhorar. Quando a gente vê que é repetitivo, a gente precisa realmente falar: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Toma o meu coração, sabe? E aí sim, agrada ao Senhor. Aí sim, nós exercemos realmente o amor ao próximo, o amor a Deus, a nós mesmos. Porque, infelizmente, acontece isso. É triste, eu ando pensando um pouco mais para falar algumas coisas. Porque nós temos costume de falar. E às vezes a gente não se dá conta que nós estamos vivendo uma coisa e falando outra. E às vezes até sem perceber a gente tá exercendo algo contrário daquilo que é o desejo do nosso coração, contrário daquilo que nos foi ensinado na palavra, as leis. A gente tá fazendo tudo ao contrário. Uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala outra, muitas das vezes a gente não se atenta, não cai assim a ficha, a gente, né? E em Atos 26, diz. Aqui foi quando o apóstolo Paulo ele estava preso. E bom, olha aqui, depois você procura na sua Bíblia, leia o livro inteiro, leia mais capítulos. Em Atos, capítulo 26 diz: Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Eu acho que eu vou ler um pouquinho antes. Aqui, o título na Bíblia, em Atos 26, diz: Paulo perante o rei Agripa, a partir do versículo 18. Acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse que se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco,
aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva o meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso, e não notificar contra ele as acusações. No capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as ocasiões de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Pois o apóstolo Paulo, antigo Saulo, ele era um homem da lei, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Juro, pelo que te rogo, que me ouça. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Repetindo, a minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Aqui ele chama a religião de seita. Ele chama fariseu de seita. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E incrível porque os fariseus, eles com certeza consideravam muitas outras religiões, eles consideravam o cristianismo principalmente uma seita. E quantas as vezes nós agimos como fariseus? Quantas vezes? Quantas vezes? E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E eu tava lendo aqui, falando para vocês, e me lembrando quando eu era criança, que eu era proibida de ter amizade. Teve uma certa parte realmente pesou muito na minha vida, na minha cabeça, na minha cabecinha, que eu era proibida a ter amizade com pessoas que não fossem da igreja, pessoas que não fossem da mesma religião. Isso, com certeza, acontece em muitas outras religiões. Então, assim, a partir do momento que a gente passa a julgar pessoas conforme sua religiosidade, conforme a religião em que eles foram criados e ensinados, nós odiamos elas, praguejamos, tratamos realmente como se elas não fossem criaturas do mesmo Criador, como se Deus não pudesse salvá-las, como se Deus não pudesse operar milagres e maravilhas através, de repente, da vida delas. Graças a Deus que hoje eu tenho discernimento em relação a tudo isso e até
aos que me proibiam, eu perdoo, eu perdoei. E eu acho que se você não perdoa, coloca realmente a sua cabecinha para pensar mais um pouquinho. Peça para você, quando ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, você possa interpretar de uma maneira, mais conjunta, sabe? Tipo, pensando mais em todos, pensando realmente, enxergando realmente todos como um. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam uma remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, e aos gentios, fazendo obras dignas de arrependimento. A quem tu tens julgado? Você, depois de ter esta linha de raciocínio a respeito desta palavra, desta história, desse trechinho da história de Paulo, tu continuarás
odiando os teus inimigos, ou aqueles que você colocou eles como seu inimigo, que nunca nada te fizeram? Até quando continuarás orando somente pelos que você ama, para que Deus o salve? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, aonde ele agia, o que ele fazia. Aquele que perseguia e matava, Deus tinha um plano na vida dele. Aquele que prendia, aquele que realmente era temido, que tanto mal ele fazia aos cristãos, ele foi usado para trazer mais verdade para aqueles da sua própria religião e para os cristãos que tanto ele perseguiu. E quantos até o dia de hoje, Deus salva, Deus tem planos. Sim, Deus usa tremendamente e são extremamente necessários, assim como os apóstolos, assim como o apóstolo Paulo, assim como tantos outros que Deus libertou, que Deus tinha plano, que o Senhor Jesus os transformou em discípulos, ou enquanto ele estava aqui na terra, ou depois que ele já não estava mais aqui entre nós. E por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando só esse versículo, mas alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje permaneço. Não, por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. E quantos de nós tentamos matar aqueles a quem Deus resgata, aqueles a quem Deus tem planos, aqueles a quem Deus salva, aqueles que estavam dentro de prisões, aqueles que estavam em delitos ilegais, aqueles que estavam se prostituindo, aqueles que estavam adulterando, aqueles que estavam caluniando, aqueles que estavam fazendo tantas e tantas outras coisas e foram resgatados pelo Senhor Jesus. E hoje fazem a obra de Deus com tanto amor, com tanto carinho, com tanta fidelidade ao Pai Eterno, com tanta perfeição, dedicação, tendo como prioridade os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quantos de nós temos perseguido esses, caluniado, tratado eles como se eles ainda estivessem cometendo seus erros, longe, distantes de realmente exercer a lei de Deus. E quando na verdade quem não está exercendo somos nós. Quantos de nós temos matado? Quantos conseguem tirar essas almas que estão salvas, que estão sendo usadas por Deus? E com os seus julgamentos, preconceitos, você tem tirado essas pessoas de dentro da casa de oração. Você tem tirado essas almas, essas pessoas do corpo de Cristo. Quantos de nós temos feito isso?
Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus pode julgar. Na medida com que julgardes, serás julgado. Assim diz a palavra. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, diz Festo em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir e que me faça cristão. E disse Paulo: prover a Deus que eu, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. E como, no capítulo 27, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E aqui, quem entregou a Paulo e tirou ele das mãos dele não era cristão. Quantos de nós temos mantidos presos tantos outros que já realmente mostraram o arrependimento real, realmente geraram frutos de arrependimento. É triste, né? É muito triste. Quando nós temos o poder para fazer algo e não fazemos. Quando temos o poder de orar pelos nossos inimigos ou orar pelos nossos perseguidores. Orar para que Deus os salve. Que Deus salve um por um, cada um deles. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos um pouquinho mais de amor aos nossos irmãos, eu digo irmãos, criaturas do mesmo Pai, criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai. Se nós orássemos da maneira que Deus quer que oremos, eu tenho certeza que muitas e muitas coisas seriam diferentes. Eu creio que muitas e muitas vidas, muitas e muitas almas já estariam realmente salvas, entregues, ganhas. Sim, porque quando Deus liberta alguém, quando alguém realmente tem um testemunho muito grande a contar, esse testemunho salva muitas outras almas, liberta muitas outras almas, liberta muitas vidas de prisões, cadeias, liberta de muitas teias. E
Quantas vezes a gente tira essas pessoas da obra dela, não é? Eu não tô julgando, eu tô falando nós. Será que poderíamos fazer melhor? Óbvio que sim. Poderíamos amar as pessoas como irmãos? Sim. Em Atos 9, diz. O título que está aqui é A Conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Isso aqui é um pouco antes, tá? Do que eu li agora há pouco. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou
para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha como Deus cuida. Quando Deus tem plano na vida dessas pessoas que de repente nós julgamos, Deus, ele cuida em todos os instantes. O plano é completo. É completo. É perfeito, é excelente. Deus escolheu, o Senhor Jesus ali apareceu. A luz era tão forte, que Saulo ficou cego. Mas Deus, ele já tinha o socorro depois, que era Ananias, através de Ananias. Mas que Deus também tinha propósito para Ananias no seu encontro com Saulo. Deus sempre que ele trabalha, o Senhor Jesus sempre trabalha para um todo. O Senhor, ele nunca trabalha para um só. Não é só um propósito, são muitos propósitos. São muitas pessoas. Você tá entendendo como a gente erra, quanto nós entristecemos ao Senhor, quanto nós nos colocamos acima do que realmente somos, muitas das vezes. Quantas almas nós colaboramos de repente para que elas não tenham o mesmo direito que nós um dia tivemos? Quantas vezes? E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Bom, aí vai para aquela outra parte que eu li antes, mas até aqui, em que Paulo foi cuidado e começou ali o grande plano do Pai Eterno na vida de Saulo, que já não era mais Saulo, era Paulo. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno. Glória ao Yeshua, glória ao nosso Senhor, Salvador, nosso Messias. Glória, 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 aleluia. Que esta palavra, que esses versículos que eu li aqui, possa penetrar na tua alma, no teu coração, na tua mente. Que tu sejas realmente um participante da obra de Cristo. Que tu sejas realmente um amante do Senhor, amado do Senhor, um adorador do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o nosso Pai Eterno. Que nós todos sempre sejamos. Que quando nós nos desviarmos um pouquinho dessa linha de amor, sim, essa linha de amor, essa linha de cumprimento das leis de Deus, cumprimento dos mandamentos, cumprimento dos dois grandes mandamentos, que nós possamos realmente agradar ao Senhor. E quando nós nos desviarmos um pouquinho, logo nós possamos voltar. Nos dar conta que os nossos pensamentos estão fugindo da reta que eles deveriam estar. Que o amor que existe dentro de nós, ele também tá fugindo para a direita, para a esquerda, tá fugindo. E logo nós tomemos consciência
e voltemos para o caminho reto, para o raciocínio reto. Sim, o amor a Deus, o amor ao próximo. Que venhamos a colaborar para a salvação de todos. A partir do momento que nós oramos pela salvação de repente alguém que esteja cometendo delito, que esteja no erro, que esteja no pecado, nós estamos trazendo bênçãos para nossas vidas, para a vida de nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, do nosso estado, do mundo. Tá entendendo? Quanto mais mal você desejar a quem nos faz o mal, quanto mais mal nós desejarmos a quem nos faz o mal, nós estamos fazendo com que o mal permaneça. E a partir do momento que nós oramos e temos esse discernimento, este entendimento vindo dos céus, nós estamos colaborando para que o mal não tenha espaço. Porque uma alma que se salva, uma alma que se converte, uma alma que Deus tem plano através dela para ganhar muitas outras almas, muitas outras vidas, muitas outras almas no erro, no roubo, na malignidade, seja lá o que for, elas têm a chance de se voltar para Deus, de aceitar ao nosso Jesus, o nosso Yeshua. Você está entendendo? E se livrar dos caminhos tortuosos e agir dentro dos mandamentos do Senhor também, dentro da fé do Senhor, dentro do amor do Senhor, dentro dos 2 grandes mandamentos também. E quando todos nós cumprimos os grandes mandamentos, há paz entre nós. Não é verdade? A paz, a comunhão, a segurança. Não é? Ou eu estou errada? Fala para mim. Se você não concorda. E só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Em Romanos, o ruim de colocar um monte de marcações na Bíblia é que quando a gente quer, nós queremos achar, o livro tá do lado e a gente tá procurando. Romanos, capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Gente, o povo judeu é o povo escolhido do Senhor. É o povo escolhido do Eterno. É o povo amado. Você tá entendendo? É o povo eleito do Senhor. É o bichinho de Jacó. Vermezinho. Bichinho adorado, amado. O povozinho amado do Senhor. Povozinho de Israel. Olha o amor, olha o carinho, olha como Deus ama esse povo. Deus ama demais. O Senhor Jesus, ele foi escolhido para nascer ali em forma física, em forma de carne, através desse povo. Você consegue imaginar o amor que Deus tem por eles? Você consegue imaginar o quanto Deus protege esse povo? O quanto Deus ama? Nós precisamos tomar muito cuidado ao tomar palavras precipitadas ou, de repente, atitudes precipitadas, conclusões precipitadas a respeito do que ouvimos, assistimos desse povo querido e eleito, escolhido do Senhor.
Porque nós vamos dar conta para Deus, ele não admite. É o povo dele. Quantas e quantas vezes esse povo foi perseguido, esse povo foi destruído, espantado, espalhado. Quantas vezes Deus cuidou desse povozinho de Israel, bichinho de Jacó. Quantas vezes Deus fez esse povo como trilho armado e novo, cortante. Pode tantas vezes derrubar, que todas elas Deus levantará. Quanto mais se tenta contra eles, mais Deus os abençoa. E na hora certa, assim como muitos ainda não conhecem ao nosso Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, aqueles que ainda não enxergaram, eles vão enxergar. E com certeza, eles vão sim produzir frutos de arrependimento. E com certeza será um povo que vai trazer muito mais orgulho ao Pai Eterno. Toma cuidado da forma que você lê a Bíblia, toma cuidado dos noticiários, das notícias, das coisas que se falam da forma que eles querem falar. Toma cuidado com a forma que você entende. Qual logo é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre
e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é o também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justiça pela fé a circuncisão, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas não na incircuncisão. E recebeu o sinal da incircuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde há lei também há transgressão. Portanto, é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido,
pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu tô morrendo de sede aqui, com vontade de levantar pra... A boca tá até ressecada aqui. Sede, geralmente eu não sinto sede. Outro dia, o Espírito Santo me deu mais um privilégio de habitar, de estar em mim. E aqueles momentos em que eu lia a palavra, eu estava sem o óculos e eu estava lendo nitidamente. Eu tenho muita dificuldade de beber água. Tem épocas que é muito, muito, muito difícil. Aí eu tenho que ficar tomando tudo que é tipo de líquido e a água me dá. Eu não consigo. Já chegou um momento de eu ir tomar água e engoiar e sentir ânsia de vômito. Eu estou com muita sede agora. Muita sede. E eu peço que Deus abençoe a todos os inscritos deste canal, a vida de cada um, que Deus socorra a cada um, em cada uma das suas necessidades, que o Espírito Santo encha, que ele encontre o lugar, o espaço para estar na sua casa, na sua vida, estar no seu corpo. Que você esteja sempre preparado a receber o Espírito Santo de Deus, que você esteja sempre preparado a sentir o amor de Pai por ti, do Pai por ti, do nosso Pai eterno, o amor do nosso Senhor e Salvador, o nosso Yeshua, nosso Jesus Cristo, nosso Messias. E que este canal seja realmente um canal de bênção para a tua vida. E que Deus abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que você possa cada dia mais compreender mais o que é o amor a Deus, o que é o amor ao próximo, assim como eu tenho sido ensinada pelo Senhor todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe, fiquem na paz de Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.